Bem-vindo ao RLVcast, o encontro da inovação com a gestão inteligente. Olá, sejam bem-vindos ao RLVcast, o encontro da inovação com a gestão inteligente. No episódio de hoje falaremos assistência social, direito do cidadão e dever do Estado. A nossa convidada, Carla Magalhães, advogada, assistente social, especialista em políticas públicas. Seja bem-vinda, Carla. Obrigada. Carla, para começar nosso bate-papo sobre assistência social, o que é assistência social? Seu tema já começa com essa afirmação, né? Sim. Uma política social, direito constitucional, estabelecido nos artigos 203 e 204 da nossa Constituição Federal de 1988. Então, se trata de uma política social de direito do cidadão e dever do Estado, que visa garantir proteção social por meio de programas, projetos, serviços e benefícios para enfrentar a desigualdade social, contribuir com o enfrentamento à pobreza, à vulnerabilidade e ao risco social, na garantia de mínimos sociais e promoção de necessidades básicas aos cidadãos mais vulneráveis. Não é uma política para enfrentamento apenas à pobreza, mas enfrenta a desigualdade social, da qual a pobreza é uma das principais manifestações. Já vou até agradecer a minha esposa aqui por me deixar mais por dentro do serviço social, que, para ser bem sincero, Carla, eu desconhecia muito do trabalho da assistência social, né? Talvez a gente, como população, tenha a visão que a assistência social é simplesmente dar uma cesta básica a uma pessoa que está passando por uma situação difícil. E, na verdade, o trabalho da assistência social é muito mais amplo do que, propriamente dito, somente ceder uma cesta básica, né? Quando a gente fala sobre assistência social, qual que, na sua opinião, é o maior desafio dos municípios, do Estado, em ofertar dignidade à nossa população? Permita-me primeiro fazer uma colocação. A diferença entre o serviço social e a política de assistência social. O serviço social é uma carreira profissional. Quem faz a graduação em serviço social tem a profissão que eu e sua esposa temos, né? Sim. É o assistente social. Esse profissional ele está habilitado a trabalhar tanto na iniciativa pública quanto privada. E já a política de assistência social, uma política social. As políticas sociais, elas compõem um rol ali das políticas previstas especificamente no artigo 5º e seguintes da Constituição. Então é uma política de Estado e não uma política de governo. É uma política que pressupõe a legislação específica, a Lei Orgânica da Assistência Social, a Lei 8742 de 2003, a LOAS, que veio regulamentar a Constituição Federal, organizando essa política e derivando dessa legislação, nós temos vários instrumentos norteadores, que são as normas operacionais básicas do Sistema Único de Assistência Social, de recursos humanos nesse sistema. Então, hoje, como gestora, como profissional que atua em consórcio público, que atende a municípios, além de atuar com o direito em escritório de advocacia, hoje o grande desafio de quem faz a gestão de política pública, ele está em dois polos. O primeiro deles é a gestão financeira e orçamentária dos recursos. A política ela é cofinanciada, a gente fala que é cofinanciada pelas 3 esferas de governo, ou seja, ela recebe repasse federal, repasse estadual, do governo de cada estado para os municípios, e ela necessita também de aporte financeiro obrigatório dos municípios para estruturar os serviços, os programas, os projetos e os benefícios que a gente vai tentar esclarecer um pouco mais, especialmente aqueles mais buscados ou mais necessários à população. O desafio da gestão financeira, em alguns momentos, podemos dizer que foi a escassez, a ausência de recursos. Hoje nós temos um melhor aparato, ainda não está no ideal, nós não damos conta de atender toda a demanda de desigualdade social, de vulnerabilidade, com recurso aportado tanto pela União diretamente nos municípios, quanto o piso mineiro, no caso de Minas Gerais, né, que é um recurso também cofinanciado. Minas é um estado que tem um piso, tem estados que nem tem piso. Hoje nós já temos... Não tem piso? Ainda tem, infelizmente. Mas hoje nós temos o repasse regular e automático desses recursos, mas eles nem sempre caem de forma programada. No caso de Minas Gerais é o piso mineiro. Piso mineiro, isso. Não que seja uma regra, mas a grande maioria dos municípios, inclusive, usam esse valor para cofinanciar, para contribuir com a execução dos benefícios eventuais. Você vai me perguntar provavelmente sobre eles, sim, né? Sim. Que dentre eles está a cesta básica, muitas vezes confundida com a política de assistência social. A cesta básica ela é um benefício, porque dentro das seguranças afiançadas da política de assistência social, uma delas é essa segurança de renda, essa segurança de vivência, de
capacidade de garantir o que a gente chama de necessidades básicas, essenciais à sobrevivência do ser humano. Alimentação, vestuário, dignidade inclusive no momento da morte, né, que tem o auxílio funeral. Sim. Então esses são benefícios, aliás, existem os benefícios eventuais e eles são custeados tanto com recursos municipais, e a grande maioria dos municípios, eles fazem a execução desses benefícios com recursos próprios, que a gente chama recursos ordinários ou fonte 100, muitas vezes derivados ali do fundo de participação dos municípios e de algumas receitas próprias que o município pode instituir, e ele tem autonomia para fazer a gestão dentro daquela partilha que a gente estava discutindo aqui antes, né? Sim. Do repasse constitucional, que é 25% atualmente para a educação, 15% para a saúde, e na política de assistência social a gente ainda luta há muitos anos para garantir um piso fixo, mas em média de 0,5% a 3% tem que ser destinado. Alguns municípios têm evoluído, inclusive colocando isso na legislação. Mas concluindo a pergunta, a dificuldade da gestão financeira e orçamentária é porque orçamento e financiamento são duas coisas diferentes, né? Orçamento é o planejamento, é o que eu preciso desenvolver, onde eu quero chegar, as metas, as necessidades que se transformam em metas e depois eu posso trabalhá-las e produzir, inclusive, indicadores do alcance dessa política. E o financiamento, que é o aporte financeiro. Então, muitas vezes os municípios usam de um instrumento, que é o plano plurianual a cada 4 anos, que se desdobra em planos municipais anuais, né, de assistência social, e ele faz uma previsão. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. O meu município tem uma área rural muito grande. Eu preciso comprar mais veículos para garantir que os serviços cheguem àquelas populações mais distantes, ribeirinhas, em regiões mais afastadas. Eu coloco isso no meu planejamento, mas eu não tenho depois, né? Isso é orçamento. Eu prevejo esse investimento. E aí, quando chega na hora do financiamento, eu tenho tantas outras demandas e necessidades que aquele valor, ele não contempla todas as demandas. Então, a dificuldade, tanto na receita, ou seja, de o valor muitas vezes não dá para desenvolver a política na qualidade que ela deveria e na quantidade para o público que dela necessitar. Voltando lá na primeira pergunta, eu não respondi de forma clara quanto a isso. Assistência social é uma política a quem dela necessitar. Então, diferente do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que ele é universal, ou seja, independente de requisitos, independente de situações específicas, todos nós temos direito ao SUS, ainda que seja uma pessoa que tenha o melhor convênio ou que não tenha nenhum convênio. É um direito universal. A política de assistência social, ela é a quem dela necessitar. Então só se tiver enquadrado ali em todos os requisitos e critérios? Não. Mas qualquer um vai ser público da política de assistência social no momento em que ele estiver na condição de risco ou de vulnerabilidade social, que pode ser financeira, que pode ser derivada de ciclo de vida, que a gente chama, né? Criança, adolescente, idoso, pessoa com deficiência, que pode ser em razão de discriminação, seja ela de qualquer natureza, de outra forma de exclusão social, abandono, negligência. Então, não pressupõe que seja só o fator renda, mas é de quem dela necessitar naquele determinado momento. Então, há uma dificuldade dos municípios fazerem a gestão, tanto de a quantia programada e recebida ser suficiente e apropriada para execução, quanto a aplicação correta desses recursos, a prestação de contas, muitas vezes conseguir fazer os processos de compras públicas dentro da legislação e dentro do prazo estabelecido, e os consórcios públicos têm sido uma ferramenta nesse sentido, por meio dos departamentos, né, das centrais de compras públicas, Sim. que facilitam e desburocratizam esse processo de compra, de aquisição, por exemplo, de veículos, de serviços, de software, enfim. E a outra dificuldade é os recursos humanos. Então, nós temos uma alta rotatividade ainda, uma baixa qualificação do trabalhador da política de assistência social. Minha primeira carreira foi o serviço social e eu migrei para o direito porque, de fato, por mais que você se especialize, ainda é uma profissão, não só o serviço social, tá? Que é o profissional que atua na política de assistência social. Nós temos a norma operacional básica dos recursos humanos e das áreas de graduação nós temos o direito, o serviço social, a psicologia, a terapia ocupacional. Temos equipes, né, multidisciplinares dentro do SUAS atuando. Então, não é uma profissão só do assistente social, não é uma área de atuação que só o profissional assistente social vai atuar. E, infelizmente, em regra, no Brasil e nos municípios, em Minas não é diferente, a remuneração ainda é muito baixa. Então, nós temos uma alta rotatividade, porque o profissional, aquele que se destaca, que consegue desenvolver um bom trabalho, aí ele consegue avançar para uma outra carreira, uma carreira na área de perícia, na área judicial, ou uma carreira na iniciativa privada, e ele acaba deixando a
política pública de assistência social porque a remuneração não condiz com o tamanho do esforço necessário. Temos também a necessidade de formação continuada, inclusive existe um Plano Nacional de Educação Permanente, a política, aliás, uma Política Nacional de Educação Permanente no SUAS. É necessário que esse trabalhador ele tenha tempo, ele tenha espaço, oportunidade de estudar, e temos ainda profissionais, e isso infelizmente é uma realidade em todas as áreas de atuação, que vieram de uma formação precarizada, que muitas vezes não conseguem desenvolver o trabalho na qualidade necessária. Então são majoritariamente 2 desafios: gestão financeira e orçamentária, da arrecadação à execução até a prestação de contas, e gestão dos recursos humanos. Essa dificuldade de manutenção do vínculo, e aí um caminho seria o concurso público. Há também quem caminha na contramão disso e diz que o concurso público ele cria um certo vínculo, que nem é um vínculo ad eterno, né? Mas que o profissional às vezes deixa de investir, mas investe nesse profissional, investe na carreira desse profissional, qualifica esse trabalhador, cria esse vínculo, mas faz um plano de carreira apropriado e cria mecanismos de apoio. Esse profissional ele vai conseguir. Outro desafio, porque eu falei 2, mas acaba que tem um terceiro, é o desconhecimento. Por isso que a gente está fazendo essa conversa hoje. Muitas vezes a pessoa que tem direito a ser assistida pela política de assistência social, é um nome feio, né? A gente fala usuário do SUS, usuário da política de assistência social, não sabe que tem direito. Às vezes nós lutamos fazendo o enfrentamento de pessoas que não são público, por exemplo, do programa Bolsa Família ou do benefício de prestação continuada que vamos falar, e aqueles que de fato são, que estão nas regiões talvez de mais difícil acesso, em situações mais precárias, a eles não chega nem a informação de onde buscar, quais são os seus direitos e como acessá-los. É uma situação que eu até não mencionei o nome da minha esposa, né? Obrigado, Tamara Cunha, por me ajudar a entender mais sobre o serviço social, a política, né, de assistência social, melhor dizendo. Agora, eu acho que outro desafio também, Carla, como você disse, é profissionalizar. Eu não vou citar e nem consigo citar, mas eu já vi relatos de prefeitos e gestores que às vezes atropelam o passo. Atropelam o processo, na verdade. Então, assim, para a família conseguir um benefício, ser concedido um benefício a ela tem que passar pelo processo, né? Pelos profissionais envolvidos, e não diretamente o gestor chegar lá e entregar aquele cesta básica. Eu estou correto nessa minha análise ou não? O que você me diz a respeito? Está correto, sim. E não é da área, mas com certeza convive com quem é da área e escuta sempre essa angústia, essa dificuldade, que é um grande fator que precisamos fazer esse enfrentamento. O primeiro ponto é, muitas vezes, Eu acho que até uma dificuldade, vou falar do norte de Minas como um todo, né? Sim, talvez cultural. Cultural, nossa. Porque não se trata de doação, se trata de concessão de direito do cidadão, previsto em lei. Claro que somos seres humanos, a gestão será feita por pessoas. O prefeito, o secretário municipal é uma pessoa, ele está ali naquela comunidade. É preceito democrático, inclusive, para que tenhamos os nossos representantes eleitos. Isso faz parte de algo que é constitucional também, que é o controle social. Sim. Perfeitamente. Mas a política de assistência social, ao contrário do que muitos ainda pensam, ela deriva de uma história remota de caridade. Só que nós já avançamos em relação a isso. O primeiro ponto, a quebra de paradigma, está na Constituição, que passa a reconhecer o tema de hoje: direito do cidadão e dever do Estado. Ponto. Não é piedade, não é caridade, não é filantropia. Então, nós sempre que vamos falar sobre a política de assistência social, fazemos essa dicotomia aí. Assistência social não é assistencialismo. São duas coisas diferentes. Eu não sou aquela moça boazinha que trabalha por amor. Claro que eu posso ter amor ao meu trabalho, mas eu trabalho como uma profissional que vai mediar o acesso a direitos. Direitos estes validados na legislação, direitos estes que são financiados, que são custeados com recursos públicos. Sim. Que advêm dos nossos impostos. Então, a pessoa que é público-alvo da política de assistência social, que eu posso ser, você pode ser em algum momento da nossa vida, espero que não, né? Mas se em algum momento da nossa vida nos encontrarmos em uma situação vulnerável, e aí o pessoal fala, né, assistente social gosta da palavra vulnerabilidade. O que é vulnerável? Uma situação que limita a sua capacidade de enfrentar e avançar, evoluir. Seja uma situação de violência que você está vivendo, seja uma situação de abandono, seja uma situação de ausência de recursos mesmo,
para custear situações básicas como moradia, vestuário, alimentação. Hoje nós estamos aqui perfeitamente bem. Amanhã nós podemos nos encontrar, por exemplo, numa situação de desastre e catástrofe como nós tivemos no sul do nosso país. Sim. Muitas pessoas que jamais seriam um pouco da assistência social, na concepção geral, passaram a ser. Precisaram de apoio naquele momento ali pontual. Que até já li, né? Tem lá calamidade pública. Calamidade pública. Que é um tipo de benefício, né? Sim, que inclusive está previsto e tipificado na política de assistência. Eu acho que é importante usar esse espaço aqui e te agradeço já por isso, porque é muito raro vermos, inclusive a iniciativa privada, se preocupar com esse tema, sim, de levar esse conhecimento até a comunidade. Vou tentar fazer uma apertada síntese, então, de como se organiza a política de assistência, sim, social, para eu conseguir te fazer a resposta. De qual é esse percurso? Quem é, sim, esse cidadão que vai ser público final do nosso trabalho? Para que a gente não oferte um benefício a alguém que talvez não teria necessidade de... Que acontece muito, né, Carla? Infelizmente acontece, pessoas talvez não tenham necessidade e talvez buscam por um benefício e talvez é concedido de forma irregular, não sei se é irregular o nome, você vai me corrigir, por pular essas etapas, talvez. A gente espera que isso seja cada vez menos recorrente, mas, sim, se eu te fizer uma pergunta, Rafael, eu tenho uma cesta básica aqui na minha bolsa, você quer? Eu acho que... Claro. Lá na sua casa vocês comem. Sim, todo mundo vai arroz, feijão, macarrão. Você quer? Você precisa? Não. Graças a Deus hoje não. Então, essa é a grande diferença. Então, assim, não que a família vai ser avaliada. E aí eu vou explicar um pouco do percurso, tentar ser o mais breve possível, mas a política de assistência social hoje, ela é organizada por níveis de proteção social. Nós temos, como eu disse, a Lei Orgânica de Assistência Social, que veio lá em 2003, 5 anos depois da Constituição, regulamentar a política pública de assistência social. Derivado dela, nós temos várias normas, né? Já mencionei de recursos humanos, de a norma operacional básica do próprio SUAS, a Política Nacional de Assistência Social, mas eu vou me ater a um instrumento normativo mais simples, que é uma resolução do Conselho Nacional de Assistência Social, que é a resolução 109 de 2009. Por mais que 2009 está um pouco distante, mas ainda é essa resolução que a gente segue no sentido de entender qual que é a hierarquia da política de assistência social, como que esses serviços se organizam, a quem eles vão atender, que público é desses serviços que a gente chama serviços socioassistenciais na política de assistência. E temos uma alteração legal na LOAS, na Lei Orgânica de Assistência Social, quando for falar de BPC, sim, muita gente fala assim, eu não sou aposentado, eu sou encostado no LOAS, ou eu sou aposentado no LOAS. Esse eu nunca tinha ouvido. Você nunca tinha ouvido? Não. E não é no LOAS, né? A Lei Orgânica da Assistência Social, ela traz um benefício de prestação continuada. Eu lembro que você me falou que nós vamos falar sobre ele lá na frente. Mas assim, o BPC é um dos principais benefícios socioassistenciais que a Lei Orgânica da Assistência Social veio trazer, que é a segurança de renda para aquelas pessoas com deficiência ou pessoas idosas, que eu vou explicar com mais detalhes. Mas então, a Lei Orgânica da Assistência Social, ela foi atualizada ou alterada em 2011 com a instituição do SUAS. O SUAS, e aí todos conhecem o SUS da saúde, né? Que é o Sistema Único de Saúde, que é descentralizado, participativo, universal. Na assistência social, nós temos o Sistema Único de Assistência Social, que é o SUAS. Do mesmo jeito que você tem aqui no seu município um centro de referência de assistência social, com a mesma equipe mínima, um assistente social, um psicólogo, um auxiliar administrativo, uma coordenação, você vai ter no Oiapoque, você vai ter em Santa Catarina, você vai ter em qualquer município brasileiro, porque existe uma regra geral de padronização, de organização desse sistema, assim como a unidade básica de saúde vai ser o mesmo formato aqui ou em qualquer outro lugar. Foi necessário isso porque a assistência social, que tinha o pezinho lá na caridade lá atrás, cada município desenvolvia do jeito que achava melhor. Então, depois que a política ela foi se formatando, se instrumentalizando e formalizando esses processos, essa forma de execução, é que ela se fortaleceu também enquanto política, e a lei ditou dessa maneira. Então, hoje nós temos a tipificação, que vem falar sobre quais são os níveis de complexidade, quais são os serviços dentro dela. Vou falar resumidamente. A proteção social básica no SUAS, que tem como porta de entrada o CRAS, e aí os ouvintes, né, a maioria já podem ter visto falar dessa unidade, é a unidade socioassistencial, que é a porta de entrada hoje do Sistema Único de Assistência Social, é o centro de referência especializado. Então qualquer cidadão que precisar, primeiro equipamento que ele deve procurar é o CRAS. O CRAS é a porta de entrada.
da rede socioassistencial. Esse CRAS, ele vai ofertar o que a gente chama de proteção social básica. Como que o CRAS atua nos territórios? Primeiro, preferencialmente, ele vai estar localizado em áreas de maior risco e vulnerabilidade social. Acho que eu comecei a falar sobre vulnerabilidade, não falei sobre risco. Risco é quando há alguma violação de direito, por isso os níveis de complexidade. Então, o CRAS está no território, os cidadãos podem acessar esse serviço e a equipe também não está congelada lá dentro do CRAS. Tem um trabalho que ela faz, que é de busca ativa, que pode ser visita, que pode ser reuniões comunitárias, que pode ser articulação com a rede, e isso é muito importante como gestora. A rede, você diz, são as demais secretarias? As demais secretarias do município. Hoje a gente costuma dizer que as 3 principais políticas de atendimento direto ao cidadão, não que as outras não o façam, mas os eixos centrais da administração, o foco, inclusive, do investimento em recursos, do desenvolvimento social no município, está na Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Educação e Secretaria de Assistência ou de Desenvolvimento Social. Quem ainda tiver Secretaria de Ação Social, vamos trocar o nome. A Ação Social ficou muito na história ainda da política de assistência social. Pode ser o Desenvolvimento Social ou Assistência Social. Então, essas 3 políticas, elas atendem o mesmo público. A mesma criança que necessita de uma atenção mais específica na educação é aquela que a família é vulnerável, seja em razão da renda, seja em razão do território que ela vive, seja em razão de outra situação ali que ela esteja vivendo. É importante demais você falar que deve ter essa conexão, porque imagina aquela família ou aquele usuário, vou chamar de usuário, cidadão, que esteja passando por alguma dificuldade, até mesmo de renda. Sim. Então, talvez a ideia do BPC, não sei se encaixaria no BPC, mas ser talvez provisório até conseguir talvez um emprego, uma renda para aquela família, né? Sim. Então, assim, por isso que é importante ali estar conexo ali com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, geração de emprego, geração de renda. Sim. Então, eu acho que todas têm que ter sinergia, né? Educação. Na nossa região, que nós temos uma economia de base agroindustrial, agrícola mesmo, de agricultura familiar, a Secretaria Municipal de Agricultura, com programas, inclusive do próprio governo federal, como o PRONAF, que é um programa nacional de incentivo, se não me engano, à agricultura familiar. Então, assim, a família, que é o indivíduo, porque o BPC, que nós vamos falar mais, acho que já está quase na hora da gente falar dele, porque a gente está toda hora nele, mas o BPC, ele não é um benefício da família, ele é um benefício do indivíduo. Para melhorar aquela condição de vida ali da pessoa em situação de pobreza. Tá, nós paramos na proteção básica. E como é que é essa organização da política de assistência social? Isso, da política. Então, ela, como eu vinha dizendo, a proteção social básica, ela atua nos territórios, preferencialmente os CRAS vão estar nas áreas mais vulneráveis, então é comum que você veja que esses equipamentos públicos, eles estejam em áreas mais periféricas ou em áreas... Não sabia. Sério? Em áreas ali de... Talvez a população ali, ela para acessar os outros serviços, ela tem que descer até o centro. Entendi. E o CRAS, preferencialmente, é outra dificuldade do gestor público, porque muitas vezes não tem espaço físico para alugar ou nem equipamento público construído ali naquele território. Muitos lugares, inclusive, tem o CRAS construído especificamente em uma área que a gente chama de vulnerabilidade social, áreas mais pobres, mais periféricas, para facilitar esse acesso da população a esses serviços. Prioritariamente, o CRAS desenvolve, você colocou lá no roteiro das perguntas para mim. Pode falar isso? Pode falar, não pode não. O PAIF. O PAIF, ele é um serviço continuado que a equipe... A gente chama de equipe técnica, eu gosto de falar equipe profissional, né? O assistente social e o psicólogo do CRAS faz junto com aquela família para alcance da autonomia. E aí você citou uma questão que é o acesso à renda, a geração de emprego, a inclusão produtiva. O CRAS, ele não tem que desenvolver oficinas de capacitação para a pessoa ingressar no mercado de trabalho, mas ele pode estimular ações comunitárias, ações coletivas que desenvolvam habilidades, mas que principalmente trabalhem pertencimento, autonomia e uma palavra que eu estou me esquecendo, fortalecimento de vínculos. Então esse PAIF é como se fosse um programa. Você vai ao nutricionista, ele não te faz um programa de melhoramento nutricional? Uma comparação muito simples, tá? Mas uma família que está vulnerável, que está com dificuldade de enfrentar aquela questão relacionada à perda de um ente, à dificuldade financeira, ela passou por uma situação de alagamento, de incêndio, ou ela simplesmente
simplesmente não consegue sair da pobreza, ela tem dificuldade de garantir as necessidades básicas ali do dia a dia, de pagar sua água, de pagar sua luz, de pagar seu gás, de manter a sua alimentação. E ela, muitas vezes, além disso, ela desenvolve dificuldades de convívio, ou as dificuldades de convívio a colocam nessa situação, não de inércia, mas de dificuldade de fazer esse enfrentamento. Esse serviço de atenção integral à família, ele vai gerar o que a gente chama de plano de acompanhamento familiar. Não é fazer para esta família um plano, mas é junto com essa família. Então, às vezes, pressupõe grupos de famílias com dificuldades semelhantes e uma apoiando a outra sob a condução e orientação de vários profissionais. A questão naquele lugar, por exemplo, é o alcoolismo, que é um grande problema na nossa região. Então, assim, aquele pai ou aquela mãe ou aquela avó, porque família não é só pai, mãe e filho, né? Mas aquela unidade familiar ali, a pessoa que é responsável pela manutenção das necessidades ali daquela família, ela cai no alcoolismo, por exemplo. Pode ser a pessoa mais responsável do mundo. Naquele momento, ela está com um problema que é de saúde, já está reconhecido, né, na classificação internacional das doenças, tem CID para o alcoolismo, mas ela deixa de cumprir as suas responsabilidades básicas, ela não consegue trabalhar, ela não consegue colocar o pão em casa, ela não consegue fazer a sua rotina ali de educação dos filhos, de cuidados básicos, de higiene. Então, aquele problema inicial, aquela doença, traz a vulnerabilidade para dentro daquela família. Sim. Então, a assistência social, ela não é serviço de saúde. Quem vai ofertar o atendimento ou o acompanhamento, hoje nós temos no SUS uma unidade para isso, que é o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que chama CAPS-AD, álcool e drogas, que é onde a política de assistência social muitas vezes encaminha e articula, e esse indivíduo, quando ele adere, e com toda dificuldade, talvez a maior dificuldade hoje é a adesão, ele passa a tratar. Mas, para além disso, ele tem a questão de pertencimento, o respeito ali dentro do núcleo familiar que foi perdido por causa de situações de violência, por causa de situações de ausências. Então, a fragilização dos vínculos familiares, a vulnerabilidade em decorrência da doença, da pobreza, das dificuldades, da exclusão, merecem essa atenção que a proteção social básica dá. Por que ela tem caráter preventivo? Porque ainda nesse momento, a gente tem a preservação dos vínculos familiares. Aí nós subimos nessa hierarquia, poderia comparar, assim como eu comparei o SUS e o SUAS, eu compararia o CRAS com a Unidade Básica de Saúde. E agora, no segundo nível de complexidade, que é a Proteção Social Especial de média complexidade, vem o CREAS. Já ouviu falar de CREAS? CREAS, já sim. Que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Qual é a diferença do CREAS para o CRAS? Lá nós já temos a presença do profissional advogado. É uma equipe que vai lidar não só com a vulnerabilidade, mas agora principalmente com o risco. Então o que essa pessoa, que vai, na verdade, fazer, eu vou chamar de triagem, não sei se seria triagem, seria o CRAS? É como se, o CRAS é a porta de entrada, o CRAS trabalha de forma preventiva, quando há essa preservação dos vínculos familiares, mesmo que haja uma fragilização em decorrência da vulnerabilidade social, mas quando há uma violação de direitos, essa família, em regra, ela é encaminhada para o CREAS, que ela pode ser lá acompanhada por uma equipe mais especializada. No lugar do PAEF, no CREAS, nós vamos ter o PAEF, que é o Serviço de Atenção ao Atendimento, eu sempre confundo, já trabalhei em CREAS, mas a sigla já diz, né? Que é o Serviço de Atenção ao Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos. Lá, aquela pessoa que teve o direito violado, e aí vamos falar um pouco sobre o direito violado. O que seria o direito violado? O idoso com a violência patrimonial, que é aquele idoso que a família retém o cartão, muitas vezes ele passa necessidades, deixa de transferir para ele, né, os rendimentos dele, deixa ele passar necessidades alimentares, vestuário. A criança que sofre maus tratos, abandono, negligência, as diferentes formas de violência sexual, caberia outro podcast pra gente discutir. Sim. Só violência sexual, são várias formas, mas desde a pornografia infantil e aquelas formas sem contato físico, até o estupro, muitas vezes o violador ou a violadora dos direitos sexuais da criança ou do adolescente, ou mesmo do idoso ou da mulher, ele tá dentro do seio familiar ou ali da comunidade. Então, quando há violações de direitos, essas famílias são encaminhadas para o CREAS, porque o CREAS tem uma equipe que vai articular também com o sistema que a gente chama o sistema de defesa de direitos. No caso, o Conselho Tutelar, que é um órgão guardião do Estatuto da Criança e Adolescente, que atua na defesa de direitos, o próprio sistema judiciário. Outro órgão de defesa de direitos é o Ministério Público, com quem o CREAS também articula. Então, você percebe que o desenho da política de assistência social
social, ele não está engessado só nela. O pessoal tem a visão que é só assistencialista, né? Não. É uma política que ela sempre vai se articular com os diversos setores. Na área, por exemplo, que é uma área que eu gosto e já atuei muito, que é da criança e adolescente, nós temos o chamado Sistema de Garantia de Direitos da Criança e Adolescente, que ele é composto por órgãos de controle social, os conselhos de políticas públicas, né? Paritários, metade sociedade civil, metade governo, que deliberam sobre orçamento, sobre a condução da política pública. Nós temos o eixo da defesa, aí vem, né? Todo o sistema de defesa, Ministério Público, as polícias civil, militar, o próprio Conselho Tutelar, e temos o eixo dos serviços, que vem toda essa rede, de um abrigo institucional a uma escola, a um CRAS, todos eles compõem o sistema. Então não dá para discutir assistência social de forma isolada. Ela é uma política com orçamento próprio, reduzido ainda, infelizmente, precisa ser mais conhecida e mais cobrada. Vou permitir aqui um parêntese: se você chegar com seu filho no posto de saúde e ele estiver fechado, você vai buscar o seu direito. Você vai chamar a polícia, você vai fazer um boletim de ocorrência, você vai, no município pequeno, você vai fazer contato com a Secretaria de Saúde, seja no município grande também, você vai buscar seu direito. Se uma família chegar num CRAS ou num CREAS e ele estiver fechado, será que ela tem essa compreensão de que é direito dela? Que aquele serviço esteja aberto de forma continuada, que tenha uma equipe capacitada, apta e valorizada, porque como profissional que sou, eu não posso dizer também, a equipe precisa ser estimulada e valorizada ao ponto de desenvolver com tranquilidade, com capacidade o trabalho a que presta esse serviço. E aí, voltando para a hierarquia, no CREAS é como se fosse, comparando lá com o SUS de novo, eu comparei o CRAS com a Unidade Básica de Saúde. O CREAS já seria uma unidade mais avançada, análoga aí a uma UPA, né, por exemplo, ou a um hospital, vamos dizer assim, que a pessoa recebe um atendimento mais especializado. O PAEF, o foco dele é contribuir para que a pessoa estabeleça novos projetos de vida. Muitas vezes essa pessoa acompanhada pelo PAEF, ela está sim ainda no seio da família, ou seja, não houve a ruptura do vínculo com a família, mas ela necessita de uma proteção social especializada. Por isso, o serviço do PAEF dentro do Centro de Referência Especializado de Assistência Social. E aí, indo para o último nível, que é quando a violação de direito ela é tão extrema, seja dentro da família, seja fora, que esse indivíduo ele precisa ser afastado do convívio familiar. E aí nós temos situações ou afastado ou ele mesmo se afasta. As pessoas em situação de rua, as pessoas em situação especialmente aí de abrigamento, que é o caso das ILPIs, instituições de longa permanência para idosos, ou dos abrigos institucionais, que são as casas que muitas vezes os municípios chamam, né, só de abrigo, ou casa de acolhimento, que são os abrigos institucionais que acolhem crianças e adolescentes que o vínculo familiar precisou ser rompido em razão de violência, violação de direito. E aí lá, essa pessoa rompeu o vínculo familiar, ela fica totalmente tutelada pelo Estado. Então, o acolhimento institucional, ele é um serviço de proteção social especial de alta complexidade. Veja que temos proteção social básica, preventiva, proteção social especial de média, a violação, mas vínculos preservados, e proteção social especial de alta complexidade, quando há uma tutela total do Estado naquela pessoa. Só falei de serviços, agora podemos ir para os benefícios, né? Sim. Que você aproveitando, perguntou. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu já vejo, na verdade não, eu vi alguns casos de abrigos serem compartilhados. Como é que funciona esse compartilhamento de entre municípios? Entre municípios. Há uma forma de convênio ou muitas vezes até gestão por consórcios. Nós temos um consórcio aqui no norte de Minas, que é o Coda Norte, que faz a gestão de um abrigo institucional envolvendo vários municípios. É um arranjo institucional, porque muitas vezes o município, cita um município pequeno da sua região. Daiabira, população 3.000 habitantes. Até 5.000 habitantes, vamos dizer. Ele não tem uma demanda para criar um serviço dessa natureza. E esse serviço, uma vez criado, ele é permanente. Mas ele tem, esporadicamente, uma situação. Vou falar Serra da Saudade, 500 habitantes. Menor cidade de Minas Gerais. Então, esse município, ele não vai ter nem orçamento e nem demanda, nem justificativa plausível na administração pública para instituir um serviço desse. Mas vamos lá que um dia aconteça uma grave situação de violação de direito, precise ser realizado o afastamento de uma criança do convívio familiar, ele precisa ter a oferta. Então, até o próprio Ministério Público, ele tem estimulado os municípios a fazerem esse arranjo, seja na forma de consórcio, seja na forma de convênio entre comarcas. Na região, por exemplo, de Coração de Jesus, é um convênio entre as comarcas. O abrigo institucional está sediado naquele município, mas os demais da região todos custeiam aquilo. Contribuem nesse custeio. Não é uma relação fácil em nenhuma
das regiões em que eu já atuei, porque há aquela ideia assim, eu só vou custear quando eu estiver utilizando, mas o serviço é permanente, então a equipe ela precisa ser custeada. Não tem criança do meu município lá, não preciso... Mas tem dos outros, né? Então o aluguel continua, a energia continua, tem necessidades e cuidados ali, às vezes até, como eu poderia dizer, especificidades de uma criança que entra e tem alguma deficiência ou alguma intolerância, que o custo vai ser mais alto. Mas a gente tem visto esse arranjo de forma muito positiva. Dei o exemplo do Coda Norte, dei esse exemplo de Coração de Jesus, que é um abrigo que é referência, também conheço. Então, assim, já vi situações em que os municípios tiveram dificuldades e tem situações em que esse é um arranjo muito bom para que não se crie uma despesa, não gosto de falar nem despesa, um investimento desnecessário e deixe descoberto uma outra área. Então, Carla, continuando, vamos falar sobre benefícios. Explique para os nossos ouvintes o que é o benefício eventual. Sim, iniciei dizendo que a política de assistência social era organizada, então, por serviços, com essa hierarquia, por níveis de proteção, e esses serviços, os equipamentos da política de assistência social, farão o atendimento, o acompanhamento, o que a gente chama hoje de trabalho social com famílias. E muitas vezes, essa família, ela chega com uma demanda inicial, que é um benefício. O que é esse benefício, né? Aí nós temos 2 diferentes benefícios que a Lei Orgânica da Assistência Social também traz. Vou falar primeiro dos benefícios eventuais, que é um que gera bastante dúvida. O benefício eventual, ele é aquele temporário que vem para aportar, seja um recurso diretamente, a gente chama pecúnia, né, que pode ser hoje os municípios utilizam, por exemplo, um cartão que dá mais autonomia para a família, que ele pode usar para comprar no supermercado, para comprar no sacolão, para comprar na farmácia, enfim, para garantir ali alimentação, necessidades básicas. Pode ser o auxílio aluguel, pode ser o auxílio funeral, que é aquele caso, né, que a família não detém condições financeiras de fazer o sepultamento digno do seu ente, e aí ele, mediante critérios estabelecidos em lei, em regra, os municípios eles têm uma lei municipal que regulamenta os benefícios eventuais. Essa lei ela tem que estar baseada em deliberação do Conselho Municipal de Assistência Social e estar em consonância com a Lei Orgânica da Assistência Social no que trata de benefícios eventuais, ou seja, nem todos são elegíveis aos benefícios eventuais. A pessoa, ela tem que passar num crivo ali, e é o que a gente chama de estudo social, é uma competência privativa dos assistentes sociais, inclusive, dar esse parecer. Então, quando lá atrás, acho que a gente saiu rapidamente desse assunto, falou sobre a concessão irregular, é esse mecanismo que vai blindar essa concessão irregular. Eu sou seu amigo, vou pagar o funeral. Não. Se você reúne requisitos mínimos que vão, em regra, geralmente, estar relacionados à renda, à quantidade de pessoas naquela família, porque talvez tenha uma renda, talvez até um corte de renda maior, por exemplo, do que um quarto salário mínimo, mas tem várias pessoas, tem pessoas com deficiência. Então, naquele momento, que a gente chama de vulnerabilidade temporária, a família, de fato, precisa daquele aporte financeiro para garantir aquele direito social. Então, o benefício eventual, auxílio maternidade, que é auxílio natalidade, aliás, que alguns municípios até compõem, igual um programa do governo do estado fez uma vez, uma bolsa, né, com aquele kit básico, ou via cartão também, como eu citei. O auxílio funeral, já citei, o auxílio aluguel, a pecúnia, que pode configurar esses demais. Aí, assim, esses benefícios eventuais, eles, em regra, serão previstos na legislação, como eu disse, e essa família, ela passará por uma análise. Uma análise, não vou dizer que uma avaliação. Geralmente, essa família já é acompanhada. Hoje a gente tem o que nós chamamos de públicos prioritários na política de assistência social. E aí, eu não posso sair daqui sem falar do cadastro único para programas sociais do governo federal. Hoje, a família com até 3 salários mínimos de renda total deve estar cadastrada no cadastro único. Não significa que ela vai ser público, por exemplo, da transferência de renda, que eu vou falar mais adiante, mas ela pode estar elegível a outro programa social, como habitação de interesse social, Minha Casa Minha Vida, como o próprio BPC. É um critério hoje para que a família acesse o BPC, ela tem que estar inscrita no cadastro único. Então, da mesma forma, o benefício eventual, ele é um benefício pontual, temporário, que vai fazer o enfrentamento da vulnerabilidade temporária que aquela família está vivendo, na maioria das vezes relacionada à renda. Geralmente os municípios têm isso regulamentado em leis? Se é 3 meses, se é 6 meses, esses benefícios eventuais, ou não tem isso?
Olha, esse é um grande desafio, porque o que é eventual? É aquilo que é transitório, é um momento que a família está vivendo. Só que muitas vezes demora um tempo para que essa família saia daquela situação de vulnerabilidade. Por exemplo, em relação à renda, à alimentação, à moradia, né? E aí... Vamos dar um exemplo. O que aconteceu em Rio Grande do Sul. A família não consegue se estabilizar em 2, 3 meses. E aí nós não podemos correr o risco de chamar de benefício eventual algo que vai se arrastar por 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então é preciso que outras políticas públicas venham e componham essa relação. Por exemplo, em relação à alimentação, nós temos a política de segurança alimentar e nutricional. Ela que é responsável por meio de programas como o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, para garantir complementação da qualidade alimentar e nutricional daquela família que tem dificuldade de acessar isso só com os recursos que ela consegue desenvolver ao longo da vida. Então, o benefício eventual, ele vai ser pontualmente destinado a uma vulnerabilidade temporária. A partir do momento que ele deixa de ser eventual, ele deixa de ser benefício eventual. Só que muitas vezes a situação que a gente vê é uma família que fica reiterados tempos, e aí eu não posso te dizer o que as leis dos municípios estão dizendo, mas eu posso te dizer que na prática isso tem sido constante. Famílias que vão permanecendo sendo público de benefícios eventuais. Muitas vezes o benefício eventual traz a família para a política de assistência social, mas aí pressupõe-se que deveria haver esse plano de acompanhamento familiar, articular com uma política, por exemplo, de educação para garantir um curso, uma formação, uma qualificação para aquela pessoa conseguir ingressar no mercado de trabalho, Sim. seja ele formal ou não, uma relação com a economia circular no município para que ele seja inserido, por exemplo, um programa interessantíssimo que é aquele das feiras municipais, numa região que a gente tem uma população muitas vezes rural, com acesso, ainda que seja pequenos pedaços, né, glebas de terra para fazer plantio, por exemplo, de hortas, mas muitas vezes a pessoa não sabe nem por onde começar. Ela tá tão estagnada ali com a dificuldade que outra situação de vulnerabilidade colocou na sua vida que ela precisa, primeiro momento, matar a fome, depois pensar a estratégia. Qual seria a estratégia? Uma parceria com o Senar, com o Senac, com todo o sistema aí de formação para discutir uma horta comunitária, um formato cooperativo ali de desenvolvimento de alguma habilidade daquela região para gerar renda. Existem pessoas que, aí nós vamos falar ainda de Bolsa Família, mas que chegaram para o serviço e entregaram o cartão, que eu não preciso mais. Da mesma forma, que é para acontecer com benefício eventual. A família precisou naquele determinado momento, mas em seguida a própria articulação com a rede, o próprio trabalho social com aquela família, ela levantou, conseguiu sacudir a poeira ali e encarou, conseguiu entrar no mercado de trabalho, conseguiu gerar renda, garantir aquela provisão ali e saiu do público-alvo. Eu vou até citar, assim, você falou de cartões e tal, vou até puxar a seara para o nosso lado. Nós temos a Fintech, a Fisbank, que é do grupo RDV, onde nós temos alguns municípios como clientes. Vou citar o caso de Búzios, que ele tem um programa lá que achei interessantíssimo, chamado Búzios por Elas. Eles cedem um cartão a mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, né, em situação de violência doméstica, melhor dizendo. Então eles cedem um cartão, também é um benefício temporário para que a mulher saia daquela situação de vulnerabilidade. Temos o caso de Timóteo, que também cede aos usuários, aos beneficiários ali um cartão para cestas básicas, para o Natalidade, que também é lá em Timóteo. Posteriormente, em outros episódios, nós vamos até falar mais sobre esse assunto. Uma situação que eu acho interessante, Carla. Uma grande dificuldade dos municípios é talvez licitar. Por exemplo, eu vejo muita dificuldade na questão da natalidade. Licitar, muitos municípios às vezes licitam kits azul, kits rosa. E não tem essa previsibilidade, né? Se vai nascer menino, se vai nascer menina, e talvez chegue uma família ali no CRAS precisando, né, desse kit, e o município fica nessa dificuldade. A mesma coisa acontece muitas das vezes com as cestas básicas, né? Que vocês licitam uma certa quantidade e pode ser que determinado alimento ali tem um prazo de validade curto de vencimento. Pode acontecer que tem família que não gosta talvez de um produto que está na cesta básica. Então, como você disse anteriormente... Nem não gosta, não possa. Não possa também, né? Como você disse, a gente dá ali um poder de compra a essas famílias. Aí eu vejo até alguns questionamentos, né? Que eu até falei sobre esses produtos com alguns profissionais e falar, Rafael, mas e se essa família pegar o dinheiro e gastar com outra finalidade? Olha, os cartões eles são bloqueados para que a família gaste apenas em supermercados. Supermercados são no caso de cestas básicas, né?
alimentar. No caso de nascimento, né, natalidade, aí o município vai definir onde será gasto, enfim. Então, assim, através da tecnologia, você consegue fazer com que as famílias gastem os valores cedidos a elas nos locais específicos, nos segmentos específicos. Que eu acho que é uma grande dificuldade não, é uma grande preocupação dos gestores. É um caminho, eu entendo que voltar no exemplo das cores, né? Sim. Porque a família é pobre, extremamente pobre, quem sou eu para dizer que cor que ela quer um enxoval? Talvez ela queira um enxoval branco. Sim. E autonomia perpassa essa relação. Então, aquela família naquele momento está vulnerável no quesito renda, mas ela não perdeu a capacidade de escolha. Sim. Então, muitas vezes esses cartões são uma estratégia para que a família retome o que lhe é mais caro, que é a autonomia. E outro detalhe, cara, a gente fomenta a economia local. Então, assim, tudo depende do trabalho social que será feito com essa família. O benefício, ele não está deslocado, ele não é um fim, ele não tem um fim em si mesmo. Não basta entrar com a concessão de um benefício eventual para uma família e soltar essa família sem nenhum tipo de acompanhamento. Leia-se acompanhamento e não fiscalização. Sim. Eu não posso dizer como ela vai comprar, que marca ela vai comprar, Sim. onde ela deve comprar. Exatamente. Se eu estou facultando essa oportunidade de autonomia, e inclusive muitas vezes tem famílias que a vulnerabilidade social, de exclusão, estou tentando lembrar uma palavra, isolamento social é tão grande que ela perde até esse feeling da escolha. Sim. E o trabalho social com famílias vai trazer isso por meio de grupos, por meio de atividades ali conjuntas, de uma orientação profissional, de um acompanhamento profissional, que o profissional do serviço social e da psicologia tem formação para isso. Então é sentar e falar, olha família, o que te trouxe aqui foi um benefício eventual. Você veio em busca de uma cesta básica, mas a sua necessidade hoje é só essa cesta básica? Como que nós podemos trabalhar para que daqui, é uma pergunta que eu gosto de fazer, e para cliente da advocacia da mesma forma, para usuários da política de assistência social ou de qualquer outro. Onde você se vê daqui a 5 anos? Sim. Qual que é o seu projeto de vida? Olha, eu não tenho previsão nenhuma. Vamos começar a pensar nisso? Geralmente as famílias pobres, extremamente pobres, são numerosas, né? Até por ausência de um controle, que não é um controle do Estado com as famílias, mas de acesso mesmo, de acesso à informação. Às vezes até consegue lá na unidade básica de saúde métodos contraceptivos, mas não sabe nem como utilizar, né, aquela medicação, seja o que for. Muitas vezes essa família, uma das razões que leva ela à pobreza é estar em áreas periféricas, já está numa habitação precária, aí vem a questão do alcoolismo, da drogadição, da própria violência, e ainda assim são famílias numerosas, mas são famílias que têm forças. Elas não têm só fraquezas. Então, um dos pilares da proteção social e do trabalho social com famílias é identificar essas fortalezas nos territórios. É uma comunidade que se une, é uma comunidade que contribui. A gente ainda vê isso nos nossos municípios pequenininhos, aquela rede de apoio. As famílias se ajudam. E muitas vezes as famílias também segregam uma outra família que está ali vulnerável. Então, esse trabalho social com a família não é somente entregar o benefício eventual como uma provisão que é direito dele, está previsto na lei, mas acompanhá-lo, norteá-lo, contribuir para que ele consiga elaborar essa programação de onde é que ele quer estar, de o que é qualidade de vida para aquela pessoa. Sim. Nós temos uma confusão muito grande, às vezes os profissionais querem rotular, nivelar as pessoas. Todos nós somos diferentes. O meu plano é diferente do seu, minha meta é diferente da sua. Por que com a pessoa que está vulnerável eu vou pensar diferente? Eu tenho que primeiramente respeitá-lo enquanto sujeito de direitos, enquanto uma pessoa autônoma, capaz de pensar, capaz de agir, que aquela situação está limitando ela, mas a orientação profissional vai contribuir para que ela faça esse enfrentamento. Primeira coisa, ninguém vai pensar em trabalhar, ninguém vai pensar em cuidar do outro, em inclusive exercer um termo que a gente usa muito no direito, que é responsabilidade parental, de filho com pai idoso, de mãe com filho criança, de gestante com o nascituro que está ali na sua barriga, se ela tem fome, se ela tem frio, se ela tem dependências. Então essa família ela precisa de um amparo maior. E a assistência social não dá conta sozinha de cuidar das desigualdades sociais e das mazelas sociais. Lá atrás, quando ela surge na caridade, e depois quando o Estado se apropria disso, e até de forma um pouco imposta, era para tirar
aquelas pessoas que viviam à margem. Nós temos um exemplo, Funabem, Febem, foi muito claro no Brasil, tirar elas do meio social. E nós vimos que essa política não deu certo. Então, a política de assistência social precisa, primeiro, ser vista como importante e, segundo, estar alinhada com as demais políticas nesse mesmo plano. Como é que eu vou falar para uma família como ela vai se programar para alcançar autonomia de renda, de segurança de convívio, de convivência familiar, comunitária, de preservação de direitos, se nem a minha área de atuação ali consegue ter um plano junto com outra secretaria para atender de uma forma conjunta, completa essa família. Então, os benefícios, eles são uma forma de concessão direta, pontual, na vulnerabilidade temporária. E aí, o benefício de prestação continuada... Agora chegamos agora vamos chegar nele. BPC. Que é o BPC, que o pessoal chama de OLOAS ou ALOAS, né? É o benefício de prestação continuada, previsto na Lei Orgânica da Assistência Social. Não é uma aposentadoria, não tem 13º. Esse benefício ele é destinado a pessoas idosas com 65 anos ou mais, ou pessoas com deficiência cuja renda familiar seja inferior a 1/4 de salário mínimo por cabeça naquela família. Então, o requisito básico do BPC, renda. Segundo requisito, estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Então, o BPC, ele pode, você acha que me fez essa pergunta, se ele é permanente, ele pode ser cessado, ele pode passar por revisão. Um exemplo. Ele passa por perícia? Passa por revisões. Revisões? Há um tempo nós não temos as revisões como deveriam, até por uma... O BPC é custeado pela União. Sim, ele é gerido pela Previdência Social. INSS. Pelo Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. Então, o benefício de prestação continuada, a forma de ingresso dele é via INSS, né? Ele é um benefício assistencial, mas ele é regido pela Previdência. E esse repasse também é direto ao cidadão. Aí nós vamos falar de Bolsa Família, que também é outra forma, mas aí é um programa, não é um benefício. E ele passa de tempos em tempos por essa revisão. A pessoa que se encontra nessa situação, idosa ou pessoa com deficiência, cuja renda familiar é baixa, inscreve no Cadastro Único e aí, pelo CRAS, aqui em Montes Claros, nós temos, além do Centro de Referência de Assistência Social, outras unidades que também ofertam um atendimento para Cadastro Único, que são a Coordenadoria do Idoso, o Centro POP, para a população em situação de rua, atendida pelo centro, a Central do Cadastro Único, que está na Secretaria de Desenvolvimento Social, e o Serviço Itinerante de Atendimento nas Comunidades Rurais. Mas nos municípios de pequeno porte, os municípios menores, geralmente esse serviço, ele tá, esse cadastro, ele está nos CRAS, nos territórios. Então, chegando no CRAS, a família vulnerável, a família que está com dificuldade de renda, ela vai ser orientada, ela vai ser assistida. E aí, o primeiro passo é o Cadastro Único. E aí, geralmente perguntam qual o documento, né? Minimamente, documentos pessoais de toda a família, comprovação de renda. E lembrando que não só o programa Bolsa Família, como o benefício de prestação continuada, são regidos por legislações federais. Então, omitir, burlar informações, mascarar informações para que sejam concedidos, seja o BPC, que pode ser que a pessoa consiga camuflar alguma informação. Lá na frente, se isso for pego, se isso for identificado, ela responde por crime federal. São recursos federais repassados direto a esse usuário. Então, o benefício de prestação continuada, ele está assegurado na Lei Orgânica da Assistência Social, ele é regido e regulamentado e entregue, né, pago pelo INSS, então a via de acesso é a Previdência Social. Famílias, indivíduos, não é para famílias, né, indivíduos que tem situação realmente de extrema pobreza. Agora eu vou até... Você é advogada, vou fazer até uma outra pergunta que eu acho importante. Aquelas senhoras que são lavradores, como é que é o processo para eles se aposentarem? Não sei se eu fugi um pouco aqui da assistência social, se eu não fugir. Eles devem procurar algum órgão da prefeitura. Ok, vamos ser realistas. Municípios do interior não tem INSS. Então ele não consegue formação ali de maneira facilitada. Ele tem que se deslocar 140 quilômetros ou até mais para ter acesso, talvez, ao INSS, né? Como é que é o processo da entrada num processo de aposentadoria de forma simples para nossos ouvintes? Nós vamos sair um pouquinho da assistência social, mas eu tenho como te responder essa pergunta, até porque as pessoas confundem. Muitas vezes o indivíduo que teria direito a uma aposentadoria na condição de segurado especial, ele é indicado, encaminhado para um benefício de prestação continuada, que não seria o caso. Ele deveria ser no caso, né? Porque o trabalhador rural, e aí ele precisa reunir uma série de requisitos que a legislação
prevê, mas dentre eles, a subsistência dele ser oriunda da agricultura familiar, do trabalho ali, seja na sua propriedade, né? E aí tem um tamanho específico que a legislação coloca na sua propriedade rural, ou em outras propriedades, mas que a sua subsistência derive do trabalho rural. Ele não é público de BPC. Quando ele chega na idade de aposentar, independente de contribuição, nós temos a modalidade de aposentadoria especial para esse indivíduo. Então, a forma de ingresso vai ser via Previdência Social. Para aquela pessoa que tem baixa renda, não tem condições de pagar por um escritório, né, por uma assistência jurídica privada, ele pode procurar a Defensoria Pública, ele pode procurar muitas vezes no município. Existe esse serviço, né, de atendimento a essas famílias, ou no próprio Fórum Municipal tem aquele serviço de advogados dativos que fazem esse encaminhamento. Então, essa pessoa que tem essa história, né, de sobrevivência ali associada ao trabalho rural e que chega na idade de aposentar, e no caso é uma idade até menor do que a do BPC, que é 60 anos para o homem e 55 para a mulher, quando ele chega na idade para aposentar e ele não contribuiu, então ele não tem a condição de segurado do INSS, da Previdência Social, mas ele é uma pessoa que basicamente teve a sua vida ali, a sua manutenção da rotina rural, da agricultura de subsistência, ele tem essa condição de segurado especial. Então ele vai buscar assistência jurídica para que ele faça esse ingresso, e é outra linha, não é benefício. Aí é aposentadoria, a condição de segurado especial como trabalhador rural. E muitas vezes a pessoa é indicada para o caminho errado, ela entra com BPC, lá na frente esse BPC é revisto, por algum motivo ele deixa de acessar, não é permanente, diferente do... Eu acho que aposentou e na verdade não aposentou, é um benefício eventual. Um benefício de prestação continuada. O eventual é aquele que vai ser ofertado lá no CRAS ou CREAS, que a equipe vai fazer o estudo social, né? Tá. Chegando aos nossos finalmente, Carla, na sua visão, quais são as oportunidades para o futuro da assistência social, aproveitando aí nesse período eleitoral? O que você acha que seria o futuro aí para os prefeitos? Quais seriam as políticas que você vislumbra aí no futuro? Poderia talvez mudar o cenário aqui do norte de Minas, do Brasil, enfim. Sua opinião, o que você acha que a gente pode evoluir? A gente pode crescer como gestores, como cidadãos, enfim. Quando você me apresentou, eu trabalho num órgão público, que é um consórcio de municípios. Então, eu sou municipalista. Eu defendo a causa dos municípios. Eu penso que nós devemos parar de entender o gestor público, especialmente o chefe do executivo municipal, prefeito ou prefeita, como um vilão. Hoje, inclusive, é difícil encontrar pessoas que queiram dedicar a sua vida a administrar a coisa pública, porque, de fato, a política, ela é desgastante, ela é difícil. Mas o administrador público que quiser fazer um bom trabalho, e a gente tem muito esse perfil na nossa região e precisamos avançar mais, ele precisa se qualificar antes de iniciar a sua gestão. O primeiro ponto é na indicação dos cargos em comissão para fazer a gestão dessas políticas. Nós sabemos que a eleição democrática pressupõe o voto. O que é o voto? Eu escolho você para me representar. Para que você me alcance, muitas vezes você precisa de prepostos, pessoas que estão ali no território, presidente de associação, vereador, uma liderança que vai trazer esses votos para que você ocupe um cargo eletivo como chefe do executivo, então conduza a política municipal, conduza a gestão dos recursos públicos, onde vai ser prioridade, que tipo de serviço vai ser implantado, aprimorado, fortalecido, que tipo de obra vai ser feita, vai construir hospital, vai construir unidade de saúde, vai construir CRAS, vai construir escola, vai melhorar as condições de trabalho, de atendimento de políticas públicas, essa gestão. Vai escolher essa pessoa a partir do voto. E geralmente eu tenho pessoas que são aliadas a mim, que estão ali próximos, que quando eu vou fazer essa execução, eu preciso direcionar essas pessoas para, na minha confiança, conduzirem esses cargos, que são chamados cargos de confiança, cargos em comissão. Então, geralmente, isso é regra, né? O secretário municipal de assistência social, ele é uma pessoa da confiança do prefeito, que vai ser indicado para ser o gestor daquela política social ali no município. Da mesma forma, o secretário municipal ou o secretário municipal de saúde, de educação, de finanças, planejamento, esportes, cultura, lazer, enfim, todo esse secretariado que a gente até chama assim, né, o organograma da prefeitura. Essas pessoas, elas vão ser pessoas decisivas e precisam ser de fato da confiança do prefeito municipal. Então você me pergunta assim, qual é o futuro? Nós não podemos
deixar para trás que essas pessoas são geralmente companheiros políticos, ou seja, a ideologia político-partidária ela vai ser mais ou menos na mesma linha. É assim que funciona. Não vamos mudar isso. Teu nome é cargo de confiança, não tem um cargo de confiança. Uma pessoa que eu não confio, não tem confiança. Que pense diferente de mim, que ande numa linha contrária àquela que eu, que fui escolhido democraticamente pelo povo, penso, né? Mas é importante que esse prefeito olhe também não só a afinidade e a confiança, mas a capacidade técnica. E aí tá o grande pulo do gato, na minha opinião. Escolher um gestor público capaz de trazer e agregar politicamente aquilo que se espera dessa caminhada. É assim que funciona. Mas que, em contrapartida, ele garanta aquela política pública como direito do cidadão e dever do Estado. E tem como fazer as duas coisas. É o básico bem feito. É conseguir que os recursos da saúde sejam adequadamente aplicados na saúde. Que o município tenha tantos quantos programas, projetos e serviços lhes sejam necessários dentro da sua previsão orçamentária, dentro da sua capacidade de gestão, porque também tem isso, né? Tem municípios que podem ter até um determinado serviço por causa da população, no caso de saúde que eu estou citando. Na assistência social, da mesma forma. Então, não basta ser um gestor municipal da sua confiança, Rafael. Sim. Ele precisa ser alguém aberto a aprender. Ele não precisa obrigatoriamente ter um curso superior em serviço social, psicologia, direito, administração. Mas é desejável que ele tenha alguma experiência em assistência social. Conheça pelo menos do básico que nós falamos aqui. É necessário que ele esteja aberto a compreender que há um regramento nesta política. É necessário que ele entenda que os serviços, programas, projetos e benefícios, eles tem uma linha a ser seguida, que ele tem responsabilidades, inclusive responsabilidades com implicações jurídicas. O CPF dele, ele passa a ser ordenador de despesas daquela política. Então, a linha é a boa escolha, escolhendo uma boa pessoa, companheira, política, claro, mas que tenha capacidade técnica e que consiga compor uma equipe técnica que vai desenvolver o trabalho conforme preconiza a legislação e os instrumentos normativos derivados das leis. Não estou dizendo que ninguém vai inventar a roda está aí. Já ralamos demais, inclusive, para inventar muita coisa, né? Digo ralamos assim, a sociedade brasileira, o próprio sistema legislativo. Nós somos um país de uma legislação robusta. Precisamos, de fato, implementar, desenvolver muita coisa, evoluir no campo das políticas públicas, e esse tema de hoje nos coloca numa posição interessante, que é de valorizar políticas essenciais, e assistência social é uma delas. Então eu diria, a um prefeito novo que for entrar após as eleições, foca nessas políticas, observa quem o senhor ou a senhora vai escolher para ser o secretário, para conduzir, para que de fato delegue essa confiança e que essa pessoa consiga caminhar na linha do seu plano de governo, claro, mas garantir direitos e que as pessoas tenham acesso à informação para buscar seus direitos e que os serviços não fiquem engessados em si mesmos, que eles busquem essas pessoas também nos territórios. Já avançamos muito. O prefeito ele é político, mas ele também tem que ter, se ele não for técnico de formação, se ele não tiver uma formação numa determinada área, mas ele vai ter um acúmulo e ele vai ter a capacidade de compor uma equipe técnica, uma equipe profissional, seja com assessoria, seja com o seu próprio corpo ali de secretários, né? Que seja capaz de atender a sua expectativa e de gerar serviços, atendimento de qualidade à população. Trazendo um pouco para a área de tecnologia, só para a gente finalizar, de fato, acho que é importantíssimo mesmo os municípios informatizarem, né? Eu vejo muitos municípios utilizarem o GSUAS, não sei se tem outros softwares que as assistências sociais utilizam, né? Para você ter dados ali, tomar decisão através de dados. Acho que isso é extremamente importante, né, Carla? E é isso. Muito obrigado pela sua participação, pela sua contribuição. Estaremos aqui sempre de portas abertas. Sua valiosa participação, sua discussão aí sobre assistência social, sobre direitos, deveres aí do Estado. A RLV tem essa missão de poder contribuir com os municípios, com os cidadãos, com informações, que muitas das vezes a gente não dá tanto valor, né, tanta atenção como deveria. Novamente, obrigado pela sua presença. Ouvintes, até o próximo episódio.
Carla, até mais. Eu que agradeço pelo convite. Existem bancos de dados hoje importantes, como o cadastro único que nós citamos, o prontuário eletrônico do SUAS, mas é preciso evoluir mais. Então, a sua iniciativa ela é louvável. Eu desejo que você consiga novos processos, novas parcerias com municípios e que continue contribuindo para o desenvolvimento regional, para o desenvolvimento dos municípios em que vocês atuam. E contem sempre com o meu apoio e com a minha admiração. Obrigado, Carla. Até o próximo episódio. Você ouviu o RLVcast, o podcast da RLV Tecnologia. Siga-nos nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades.